E nas nossas análises individuais chegou a hora dele, o nosso herói sem capa, mas com um meme próprio, Renan Peixoto, o peixotaço responsável por gols inesquecíveis desse 2025. E a gente vai então relembrar como é que foi essa temporada de Renan Peixoto, que chegou aqui no Atlético sem muito crédito. Chegou a ser a terceira opção para o ataque e acabou sendo aí um cara extremamente decisivo. E olha, com uma história de vida muito legal. Então bora falar dele, Renan Peixoto, nosso peixotaço. Vocês puderam ver pela introdução, não escondo de ninguém, sou muito fã de Renan Peixoto, peixotaço sim, por todas as emoções que ele me fez passar nessa Série B. E assim, gente, uma história de vida muito legal, e eu vou até começar por ela pra gente entender como é que Renan Peixoto vem parar no Atlético Paranaense. É muito legal, né? Ele até contou essa história aí no GE, se alguém viu, mas eu vou recapitular aqui pra vocês, tá? Porque há 5 anos atrás, no meio da pandemia, ele estava trabalhando, ajudando a mãe dele, entregando hambúrguer por delivery, por bicicleta. E, inclusive, ele enxergou aí uma oportunidade de se manter fisicamente bem. Como ele entregava por bicicleta, ele fazia correndo. E dessa forma ele mantinha ali o preparo físico dele. Ele ainda tentava, né, ali ser jogador, ele estava na base do São Caetano. E, olha, as oportunidades pareciam não estar dando muito certo. O São Caetano estava, assim, numa situação terrível, tá devendo salário para os jogadores, acabou inclusive ficando tão insustentável a situação que os jogadores entraram em greve e a base do São Caetano então acabou tendo que entrar em campo. E foi nessa que o Renan Peixoto acabou tendo sua oportunidade. Ele fez 2 jogos pela Série D ali em 2020, depois ficou no clube ainda pro Paulistão A1, jogou bem, só que ele estava muito tempo já sem receber do São Caetano e resolveu então tentar a sorte na Áustria. A Áustria abriu as portas para ele pro futebol, ele acabou jogando bem lá, foi parar na Coreia do Sul, fraturou um tornozelo, teve que passar por cirurgia, depois voltou para jogar na segunda divisão da Áustria, até então que ele vai parar na Portuguesa. Ele fez 11 jogos pela Lusa, 3 gols e ajudou a manter a Lusa na elite do estadual, além de conseguir uma vaga para a Série D. E aí, o Atlético, então, acha o Renan Peixoto na Portuguesa e compra os jogadores. Não me engano, foi cerca de 6 milhões de reais, falaram na época, a contratação, por 70% dos direitos dele. Então, o Renan Peixoto não chegou com esse hype, né, todo, nem tinha como chegar com esse hype todo no Atlético, até uma certa desconfiança de por que o Atlético estava contratando esse jogador, claramente, né, para ser um reserva, mas também aí a oportunidade da vida do Renan Peixoto, que, né, passou por todo esse turbilhão de situações e vinha jogar no Atlético. Inclusive, ele se demonstra muito grato nas entrevistas que ele dá, falando que está muito feliz de estar no Atlético por conta, né, de toda essa história que ele passou. E muito legal, né, depois de a gente saber tudo isso, também ver o ano que o Renan Peixoto acabou tendo aqui no Atlético, fazendo, né, gols incríveis e que eu tenho certeza que nunca vão sair da memória do torcedor. Vale lembrar vocês também uma informação que a gente sempre comentou aqui no Atlético, na verdade, ele não conseguiu fazer a pré-temporada completa, foi motivo até de brincadeirinha ali entre o Odair e ele na coletiva que eles deram no final do jogo contra a Ferroviária, né, que ele faz o gol que nós nunca vamos esquecer, principalmente quem esteve lá em Araraquara, falando, né, imagina se tivesse perdido aqueles 2 quilinhos que ele tanto queria perder, porque tá voando em campo, enfim, a gente também vai entender o quanto o Peixoto pode render num contexto de Série A, pode render num contexto de fazer uma pré-temporada completa. Eu acredito que ele vai ganhar chances ali no Paranaense também, né, até para conseguir jogar ali um pouquinho melhor, porque lembrando, o contrato dele vai até fevereiro de 2028 com o Atlético, então é um jogador que pertence ao Furacão, deve permanecer por aqui. E agora também a gente vai tentar entender, né, como que o Renan Peixoto vai conseguir agregar no contexto de Série A. Eu acho que ele ganhou pelo menos o benefício da dúvida por ter conseguido contribuir tanto. E lembrando, né, ele vem parar aqui, chegou a ser a terceira opção de atacante e no fim consegue ali roubar a vaga do Allan Kardec, sendo a segunda opção alviveiros, porque foi um cara extremamente decisivo. Enquanto o Allan Kardec estava perdendo muitos gols, o Renan Peixoto não perdeu as oportunidades que teve. Então bora pra minha colinha aqui para entregar todos os números para vocês, tá? O Renan Peixoto fez 27 jogos, foram 22 pela Série B e 5 na Copa do Brasil, 8 como titular, tá? Em 6 jogos da Série B ele foi titular e em 2 jogos na Copa do Brasil. Ou seja, ele saiu mais vezes do banco do que foi titular, né? Porque foram 16 vezes na Série B que ele saiu do banco e 3 na Copa do Brasil. E o mais legal de tudo ainda, se vocês forem lembrar, eu tava fazendo cobertura desse jogo para os Desimpedidos, na estreia do Odair contra o Atlético, o gol é dele, né? É ele que faz o gol ali da vitória contra o Atlético naquele jogo, uma assistência do João Cruz.
Então já estava mostrando ali pro Papito que ele seria o cara que poderia ajudar a balançar as redes. E ele termina então o ano com 8 gols marcados, né? Vamos lembrar, aqui ele é o 4º artilheiro do time, tá? Na Série B foi 1 gol contra a Ferroviária, contra a Vila Nova, Cuiabá, Avaí, Atlético, Novo Horizontino, CRB e Paysandu. Ele tem a melhor média da Série B em gols. Foi 1 gol a cada 86 minutos. Ou seja, ele foi um jogador que precisa de menos minutos para participar de um gol na Série B e também o primeiro em mais gols sendo reserva. Foi responsável, então, por 15% dos gols marcados pelo Atlético, né? Lembrando que o Atlético terminou a Série B com 53 gols marcados e, no total, o Renan Peixoto tem 684 minutos em campo. Imagine, né? A gente se pergunta aí se ele tivesse ainda mais minutos, quantos mais gols ele conseguiria fazer. E é isso que a gente vai entender também para uma próxima temporada. Vale lembrar, né, que ele ainda sofreu uma lesão no joelho nessa reta final, que, né, preocupou todo mundo ali, porque o Viveiros gosta de levar cartão amarelo, ficou todo mundo preocupado, meu Deus, se o Viveiros se machucar, a gente vai ter que ir de Allan Kardec, Renan Peixoto não podia ter se machucado nessa hora, mas, gente, o cara voltou da lesão antes do que era previsto, tá, porque ele poderia ter ficado de vez de fora da temporada, se não me engano ele se machucou no dia 10 de outubro, e ele conseguiu, então, surpreendeu o departamento médico, se recuperou antes e voltou a tempo de jogar o fatídico jogo contra a Ferroviária no Milagre de Araraquara. Lembrando, né, ele sofreu uma lesão no joelho, tá, grau 2, no ligamento colateral medial. Gente, eu adoro esses nomes. Ele acaba sofrendo durante um treino, né, em Goiânia, depois da derrota contra o Atlético Goianiense, antes daquele jogo contra o Remo, né, então deu essa preocupação, mas ele volta, então, para se sagrar aí um dos heróis desse acesso, porque, gente, ninguém vai esquecer, né? O Atlético ia perdendo para a Ferroviária de 1-0, a entrada dele, junto com o João Cruz em campo, ali já na reta final do jogo, e justamente os dois mudam a história, né? O João Cruz com aquele golaço de falta, e aí o Renan Peixoto, nos minutos finais, gente, para matar o torcedor, recebe uma bola do Leozinho e, ó, caixa. Para todo mundo comemorar, acabar de vez ali, todo mundo ter a certeza naquele momento que o Atlético iria conseguir o acesso, a comemoração. Eu estava lá em Araraquara, a comemoração de todo mundo era esse alívio, era esse sentimento de vai dar. E, gente, isso eu nunca vou esquecer, essa sensação. Então, obrigada, Peixotaço, por isso. E lembrando, claro, o outro gol dele, inesquecível, que ninguém entendeu nada. Ele fez o gol que o Pelé não fez contra o Avaí, numa bola antes do meio-campo. Ele vê o goleiro estava adiantado e arrisca e mete um golaço, gente, que, olha, ninguém estava esperando. Chocou todo mundo. Tem nosso react aí, porque a gente estava fazendo a jornada, claro, atrás teve em todas as jornadas. Eu estava nessa e, gente, foi um choque e um baita de um golaço. Então, esses 2 gols, principalmente, que ele faz, são gols que ninguém vai esquecer. Então deixa aí também nos comentários o que você achou deste ano de Renan Peixoto. Quer ver o Peixotaço em 2026? O que você espera do Peixotaço em 2026? E vamos acompanhar aí a evolução, então, agora com uma pré-temporada bem feita e com essa história de vida, essa superação muito legal de Renan Peixoto. Deixa o like, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque tudo sobre Atlético você encontra aqui na Threads.